acelerados, estamos de volta depois de um longo tempo, né, Joãozinho? Que faz um hiato razoável. Que não já aparecemos num Acelevlog aqui no Pacaembu. Exatamente. Está um frio de ranguear Cusco, como diriam lá no Rio Grande do Sul, de Cássio Cortes. Um vento desgraçado também. Pichuto, áudio tá bom? Tá ok? O Pichuto tá falou ótimo. que o áudio tá ok. Então voltamos para falar hoje sobre HR-V Touring, o HR-V de R$140 mil. Exatamente. Que criou muita polêmica, né? Criou Joãozinho? muita polêmica, chega com motor 1.5 turbo, emprestado do irmão Civic também Touring, e a gente vai ver se de fato 140 mil dá conta do recado aqui, alimenta o bolso acelerado com um bom produto. Eu imagino que sim, mas Então, vamos debater a respeito. Bora, que tá muito frio, já Tá vamos frio dar demais. aquela olhadinha no design aqui rápida e depois vamos pra dentro contar tudo que esse carro tem. Vamos lá. Bom, Joãozinho, eu vou te fazer uma pergunta. Faça. E aí você conduz. Se eu tô no trânsito, não entendo nada de carro, quero diferenciar um HR-V Touring de um HR-V normal, como que eu consigo? Bom, o primeiro passo é o seguinte, tá vendo esse farol aqui, esse belo farol Full LED, é a principal novidade do HR-V Touring. Isso porque essa frente aqui do HR-V com essa grade cromada e black piano não é tão novidade assim, estreou lá em 2018 na linha 2019 para a linha 2020, a novidade mesmo para o Touring é esse farol aqui Full LED, que também a gente vê presente Full LED no Civic também, então é um item que agrega para o nosso HR-V aqui. No geral, aqui na frente, né? Se você for um pouquinho mais alto e o Dr. Renato acompanhar a gente e você olhar aqui por cima, você vai ver o teto solar panorâmico, que é outra exclusividade do HR-V Touring em relação às demais versões que tem motor 1.8 aspirado. Mas lá atrás eu sei que tem bastante novidade. Vamos ver aqui. Dr. Renato, venha pra cá. A primeira delas é muito óbvia. É óbvia, né? Aqui a inscrição turbo. E a segunda delas, não tão óbvia assim, mas você verá, saída dupla de escape, que inclusive, João, matou um pouquinho aqui Matou um pouquinho do porta-malas. do porta-malas. Então essa saída dupla de escape... Inclusive tem minha mochila aqui. Ah, tem uma mochila aqui. Mas para colocar essa saída dupla de escape, a Honda precisou levantar um pouquinho aqui a cuba, né? A cuba do step. E isso tirou um pouquinho do espaço. Então o HR-V, sem ser o turbo, tem aí 437 litros e o HR-V Touring 393, se matemática não me matar, 47 litros, Com é esse frio eu não consigo Enfim, calcular. É isso, é uma coisa assim, 44 ou uma coisa assim. Agora, se você for ainda mais atento, outra coisa legal que diferencia o Touring é essa anteninha Shark aqui, ó, também exclusiva do modelo. Aqui fora contamos tudo que tem de design, agora você assume o pilote lá? Tá bom, bora. até porque você estava no evento de lançamento No evento carro, do lançamento, né? então bora, eu vou no passageiro fazendo perguntas. Tá bom. Bom, Joãozinho, como sempre a gente começa pela parte polêmica, que a gente até falou no Abre. Preço. Este carro aqui custa 139, é o famoso 140 mil, né? É igual o 1,99. Exatamente. Mas enfim, ele criou duas polêmicas. A primeira delas é que não se sabe muito bem onde ele se situa em relação aos rivais. Porque se você for considerar carros que têm motores turbos, como o C4, Do mesmo C4 tamanho, Cactus, né, inclusive. um C4 Cactus, carros ali T-Cross, do mesmo tamanho, mas com o próprio tracker com motor turbo, tem carro ali que parte de 90 mil. Os preços desses concorrentes do mesmo tamanho, né, das SUVs compactos, vamos dizer assim, estão todos na casa dos 90. Só o T-Cross, na verdade, que aos 90 tem 1.0 TSI, e aí o 1.4 só vai começar lá a 109, na verdade, né? Exato. E aí você fala, é muita diferença, só que também não é tão simples assim de comparar. Porque Touring é sempre a nomenclatura para os carros da Honda da versão topo de linha. Então é a versão mais equipada, o Touring é o único que tem motor turbo, mas é uma versão com equipamentos que nas outras marcas você também vai pagar aí mais uns 20 mil, 25 mil de opcionais. Exatamente. Até às vezes não tem esses opcionais para você chegar no mesmo equilíbrio. Então este foi o primeiro ponto, porque ele é muito mais caro que os rivais de baixo e chega no mesmo preço dos rivais de cima, que é o caso, por exemplo, do Compass, que é o Compass Flex, custa ali 5, 6 mil a mais do que ele, apenas, e curiosamente, apesar de ser um carro num segmento acima, eles têm entre-eixos muito parecidos. Então, aqui no HR-V Touring a gente tem 2,61, o Compass tem 2,63, se eu não me engano, mas no quesito de modularidade, que os carros da Honda sempre são muito bons, de espaço de cabeça e como você consegue se organizar aqui dentro, eu acho até o HR-V mais espaçoso do que o Compass, mas são carros de segmentos diferentes. Vale lembrar também que a esse preço a gente está encostando também em rivais
nitidamente maiores no porte, não só como Compass, como também o Tiguan All Space, que também parte ali das versões de entrada na casa dos 120 mil. E também, se a gente for levar a discussão para um lado um pouco mais polêmico, por R$4.000 a mais você leva, por exemplo, um Jetta GLI, que aí já é um sedã com motor 2.0 turbo. E aí a gente entra no que eu considero a segunda parte polêmica do preço, é que o HR-V Touring, quando ele foi lançado, e ainda estamos falando do Civic 2019, não do Civic 2020, que acaba de chegar às lojas, ele tinha nada menos do que R$11.000 de diferença a mais do que o Civic Touring. Então, geralmente, para o cara que é acelerado ali, que gosta de sedã e torce um pouco o nariz para SUV, você teria que pagar R$11.000 a mais num HR-V Touring do que num Civic Touring. Não fazia muito sentido. Agora, com a nova linha do Civic, o Civic 2020, que também mudou ali algumas coisas, essa diferença é de apenas R$5.000. R$5.000. E tem uma justificativa, né? Para isso, pelo menos é o que se diz, é que este motor, apesar de ser o mesmo do Civic Touring, um 1.5 turbo de 173 cavalos, no HR-V Touring ele vem importado do Japão, enquanto no Civic é importado do Canadá. Então isso justifica aí um pouco essa diferença, além de uma coisa de equipamento, que aqui nós temos 6 airbags, algumas coisinhas um pouco mais equipadas do que no Civic Touring. Agora, ainda sobre equipamentos, embora o Touring tenha essa mística, né, de ser um carro mais completo e tal, eu achei que o HR-V ainda fica devendo algumas coisas. Por exemplo, no uso diário, senti falta, por exemplo, de regulagem elétrica do banco, coisa que a gente não tem. A central multimídia tem 7 polegadas, achei que faltou um pouquinho de refinamento, aí não é a mesma central multimídia do Civic Touring, que é mais completa, mas a gente tem equipamentos bem legais também, presentes no Civic Touring, que é a questão da câmera aqui do retrovisor, toda vez que eu dou seta para minha direita. Isso é bem legal, realmente. A câmera que está lá no retrovisor direito, espelha aqui na tela, é um então item que agrega ao Você HR-V. não é surpreendido por um motoqueiro maluco que está passando pela sua direita, por exemplo. Exatamente. É bem legal. Eu gosto de falar muito sobre T-Cross e HR-V Touring, uma máxima. Nós acelerados geralmente não gostamos de SUVs. Temos todo aquele nosso preconceito, que até às vezes não é muito correto, mas temos de que SUVs são carros altos, são carros ruins de dirigir. Então, como você torna um SUV mais legal? Colocando um motor turbo nele e fazendo ele ficar um monstrinho acelerado. É o caso aqui, por exemplo, do HR-V. Então, palmas para a Honda, que colocou um motor turbo aqui. Então, na casa de 0 a 100 na casa de 8 segundos. É mais ou menos o que um Golf faz. Então, você imagina o quanto esse carro é legal de dirigir. Lembrando que nós já levamos ele para arrancadão também, contra o T-Cross, e ele venceu o T-Cross. Então, é um carro legal de dirigir e isso talvez justifique o quanto você vai pagar nele e o fato de você não querer um Civic Touring, mas você querer um HR-V porque você precisa de mais espaço, porque você é um papai ou uma mamãe acelerada. Então, pelo menos isto ele mantém, que é a diversão de dirigir, herança aí dos Tourings. A gente falou ali, até citou, é o mesmo motor do Civic, então 1.5 turbo, 173 cavalos, 22 kg de torque, ali na média 22 kg de torque. Câmbio é o CVT. Simula 7 marchas. O que já se mostrou no próprio arrancadão um trunfo. A gente achava que o SVT deixaria o carro mais lento, menos gostoso de dirigir, mas no arrancadão ele provou que não. Vira quase um trem ali, vai. Sim. E olha, não tem a troca simulada, né? Então HR-V Touring venceu T-Cross, como você falou. Civic Touring venceu até o irmão SI. É verdade. Que foi uma surpresa para todo mundo. Então o câmbio CVT tem todas aí as vantagens que a gente já ouviu falar de economia, de menos ruído, de ser mais confortável no trânsito e, além de tudo, pelo menos em linha reta, se provou ser um bom trunfo. Exatamente, é uma coisa que você acabou de falar, né? Ser mais confortável no trânsito. Recentemente a gente tem bastante rotatividade na nossa Celegaragem. Outro dia, por coincidência, eu acabei ficando com um Honda City no nosso rodízio de carros da Celegaragem. E é uma coisa, né? Como o CVT é um câmbio, na minha opinião, e aí você pode discordar comigo, mais confortável para o uso urbano. Então, sim. O carro está sempre constante, você não tem aquele tranco ou aquela saculejo, vamos dizer assim, da troca de marcha do câmbio convencional. Então, ainda mais para um SUV que está no uso tão urbano, eu acho que o CVT não só se provou muito competente nas nossas provas de desempenho, como também é sempre bem agradável no uso urbano, pelo menos me agrada bastante. Posição de dirigir.
você gostou? Achou Pois é. fácil? Você tem 1,77 aí, mais ou menos a mesma coisa do que eu, então a sua resposta também provavelmente vai ser a minha resposta. Achou fácil? Gostou da altura? Como é que Eu tá? gosto da posição de dirigir do HRV. Assim, eu acho que tem SUVs que tem aquela posição mais alta, tal, que a gente se sente meio deslocado, mas no HRV, claro, não é tão baixa como a do T-Cross, isso notei, mas é uma posição bem justinha, assim, você, embora as regulagens não sejam milimétricas através de regulagens elétricas, né, sejam na tradicional alavanca, mas você consegue encontrar uma posição adequada, o volante está bem próximo aqui, os comandos do ar-condicionado, embora eu prefira botões físicos aqui, às vezes do alto dos meus 23 anos, me embanando no touchscreen aqui, mas está tudo muito bem à mão. Eu gosto da posição de dirigir do HRV. E é claro que o nosso Acelevlog com SUV urbano não poderia deixar de contar com uma passadinha no shopping. E o melhor é que com o Veloy você tem caminho livre e não pega fila na hora de pagar estacionamento. É só ativar, colar a tag no para-brisa e entrar sem preocupação em diversos shoppings. E não é só em shopping não, viu, Joãozinho? Você também pode usar em aeroportos, estacionamentos de rua e em 100% das principais estradas do Brasil. Se você contratar agora em veloy.com.br, você ganha nada menos do que 12 mensalidades grátis. Veloy, piscou, passou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso Acelevlog com o HRV Touring. Lembrando, né, meu caro Mococa, que esse carro já foi pro arrancadão e muito em breve irá para a volta rápido. Então, mais uma pergunta aí que vocês terão respondidas quando este carro vira no nosso traçado, nas mãos de Rubens Barrichello. Vocês descobrem em breve. Falou, até mais e até um próximo Acelevlog aqui com a nova dupla dinâmica. Toma a bola. Valeu demais. Um beijo pra Monte Azul Paulista. Mãe, tudo acelerado.